no meu, garoto. Fé e bola na... Olha aqui. Eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Zezinho. Vamos lá, Zezinho. É Pato Branco batendo o coração. Correu, Zezinho. Apontou, atirou. Puta que pariu, pra fora! Não é possível! Bom, meu nome é Jorge Monteiro, faço parte do Respeito Futebol Clube, uma campanha que foi criada em março deste ano, que visa realmente reuniões, palestras, confraternizações e também eventos para a luta contra esse mal tão grande, que no nosso caso hoje é o racismo, mas também fazemos sobre a homofobia e o machismo no esporte. Nós temos um Facebook, se vocês quiserem entrar, Respeito Futebol Clube. O meu Facebook, quem quiser falar comigo para expor ideias, né, porque é muito importante, é Jorge Monteiro. E nós estamos aí, né, desde março, como falei, agradecemos a Ana Clara Ferrari, que ela foi a idealizadora do projeto, como ela... nós fomos lá no primeiro evento em março. Ela gostou do meu trabalho lá, né, da minha eloquência, e chamou para participar dessa campanha, no caso do racismo. O futebol feminino, assim como o futebol masculino, vai ter aí na sua maioria, né, esses atletas, esses praticantes negros de uma classe social mais baixa, com poucas oportunidades, que veem às vezes no futebol uma chance, uma esperança de mudar a vida, só que é 0, muito pouco por cento que vai conseguir fazer isso. Eu não tinha todo esse talento que algumas jogadoras têm, que alguns jogadores têm, mas eu era uma jogadora muito esforçada e que aproveitei muito as oportunidades que tive ao longo da carreira. Uma delas foi de fazer a minha faculdade. Sou formada em Educação Física, tive a oportunidade de cursar com bolsa de estudo 100% por causa do futebol. Não fosse isso, meus pais não teriam a condição de pagar para mim essa faculdade. Então, eu acho que, apesar de muitas dificuldades, o futebol, se direcionado de uma maneira correta, se passado para essas crianças, para esses adolescentes, todas as oportunidades que às vezes ele tem, e não é pensar só eu vou ser o Neymar ou eu vou ser a Marta, ele pode ser uma ferramenta educacional, social, que a gente pode conseguir mudar alguns valores, e muito, ou talvez o principal valor seja a questão do preconceito racial, de gênero, seja lá qual for. Eu acho que o futebol tem essa condição, seja num jogo. Aí fala um pouquinho a professora de Educação Física, né? Do professor conseguir criar ali uma estratégia, uma metodologia que ele consiga levantar esses pontos e passar isso para essas crianças que estão em formação. Depois é muito difícil a gente conseguir mudar. A gente tem que estar sempre fazendo o que está fazendo aqui. Falar, colocar as coisas na mesa e principalmente começar a ter esses debates com essas crianças, porque amanhã ou depois vão ser pais, vão ser mães e que podem passar valores diferentes. Acho que é mais ou menos isso. Faço parte também de um projeto que é o Guerreiras Project, que a gente usa o futebol como ferramenta para discutir as questões de gênero, e aí mais ali, né, a questão do futebol feminino, de visibilidade, do espaço, das oportunidades. Ele gerou 8 pontos para a gente poder discutir rapidamente, depois vai para o debate. O primeiro ponto é o seguinte: é importante, eu acho que termos em foco que a sociedade brasileira é uma das sociedades mais desiguais que existe em países com o mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil tem. E tende a ficar pior em função da situação que nós estamos vivendo, do chamado estado de exceção, com o golpe sofrido esse ano, que caracteriza uma coisa importante que a gente tem observado pelo mundo afora, que é o fascismo social. A emergência do fascismo social como sendo uma das coisas mais graves que nós temos nesse chamado estado de exceção.
Ontem terminou a eleição na Alemanha, a extrema-direita ganha a eleição e ganha postos importantes. Foi assim na França, foi assim na Itália, foi assim na Inglaterra, foi assim na Turquia, foi assim na Espanha, foi assim na Grécia e tende a ser assim no Brasil. Então, uma das sociedades mais desiguais que nos obriga a discutir a questão racial. Nos obriga a discutir a questão racial por várias razões. Tem um trabalho muito interessante de um sociólogo chamado Zé de Souza, que eu tenho curtido muito. Ele fez um trabalho quando presidente do IPEC, ele também foi demitido depois do golpe, né, lamentavelmente. Fez um trabalho interessante no IPEC, chamado Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. Muito interessante, porque são dados macroambientais levantados pelo IPEA. E ele dá uma arquitetura da sociedade que nós vivemos, para poder entender e compreender a questão do racismo. Você tem na sociedade brasileira 1% de pessoas que detêm a grande massa dos recursos do país, 1%, alguma coisa perto de 2 milhões de pessoas. Você tem uma classe média de 40%, fundamentalmente uma classe média branca, urbanizada, escolarizada, uma parte dela democrática, mas uma parte proto-fascista, a gente tem visto aí pelas manifestações, mas fundamentalmente branca, e uma população de quase 80% de batalhadores, que eles chamam. São trabalhadores braçais, e aqueles que estão formando nessa fase do capitalismo, aquilo que se chama população descartável. E aonde estão os negros? Onde estão os negros? Entre os batalhadores e entre os descartáveis, aqueles que não entrarão no mercado de trabalho, aqueles que não entrarão na relação regular da Previdência Social, né, que tendem a ser descartáveis, não são nem mais exército de reserva, é um setor descartável, né, que pode ser simplesmente descartável. Segunda questão importante que nós temos discutido, para poder manter esse Estado, esse edifício de desigualdade, o Brasil construiu um dos estados mais cruéis que a gente possa compreender. O Brasil pode ser caracterizado, eu chamo isso nos trabalhos que eu faço, uma máquina de destroçamento de corpos não normatizáveis. É o que o Brasil é. Tem um documento que foi publicado agora esse ano, o Mapa da Violência em 2015, que dá uma radiografia da violência que nós vivemos nesse país. De 1980 a 2014, quase 1 milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil com arma de fogo. Dessa, quase 77% são de jovens de 15 a 29 anos de idade, negros. É uma máquina de matar pessoas pobres. Não há paralelo. Em 2012 foram 56 mil homicídios. Nem mesmo países que estão em guerras conflagradas têm um nível tão alto de morte por arma de fogo. E montou uma estratégia, uma ação política justificadora dessa violência. Nenhuma sociedade vive tranquilamente com isso. Nós vivemos. Nós não temos nenhum problema em relação a isso. Então, construiu-se uma máquina ideológica muito sofisticada no Brasil. E eu tenho discutido isso desde os anos 90. Eu acredito que no Brasil o Estado ele patrocina a morte de povos pretos e não brancos. É essa a tese que eu tenho trabalhado. Há uma campanha feita por jovens negros chamada Contra o Genocídio da Juventude Negra, e eu compartilho essa ideia, essa opinião. Então, é nesse contexto que eu acho que nós temos que ver a questão do futebol. É dentro desse contexto que nós temos que ver a questão do futebol, porque ele tem ações importantes. Nós temos trabalhado muito com uma ideia que é distinguir conceitualmente 3 questões importantes. Preconceito, de discriminação e racismo. Nós temos trabalhado com a ideia que preconceito é a ideia pré-concebida, que é uma ideia constituída fortemente no Brasil, em especial a partir do século XIX, de menor valia da população negra. Então é aquela ideia de que o negro só está capacitado para ações físicas enquanto o branco pensa. A rigor, as violências que a gente vê no campo de futebol, elas se baseiam nessa ação e nesse conceito. Não há nomes xingados no estádio de futebol que já não tenha sido discutido lá no século XIX, ao longo do século XX, que nós já não tenhamos sido objetos dessa violência.
né? Por exemplo, macaco, esse tipo de xingamento, do preconceito, é uma coisa comum no Brasil desde o século XIX, quando se instituiu uma coisa chamada racismo científico. Discriminação racial é a discriminação física, discriminação conceitual do negro na sociedade brasileira. Está entre os mais pobres, nos bairros mais violentos, é aquele onde tem a maior incidência de violência. E também no futebol a gente percebe isso. Há algumas funções que são quase proibidas para o negro. Agora, no final de semana, o espetáculo de demissão do Cristóvão, para mim foi a demissão mais anunciada desde a contratação. E a forma com que ela se deu expressa um tipo de pensamento como se o negro não fosse capaz de desenvolver atividades profissionais de pensamento, de raciocínio, de questão lógica. Né? Já prevaleceu isso nos anos 50 com Barbosa, depois a gente fala rapidamente sobre isso, mas é comum hoje, muito comum. Me chamou a atenção a ideia que eu quero apresentar, que eu acho que é uma possibilidade de possibilidade. Primeiro, está ligado à questão fundamental que não se pode ter tolerância com intolerância no futebol. Né? A intolerância é interseccional, né? É racismo, é machismo, é homofobia, é xenofobia, e isso tem que ser combatido no futebol, de forma efetiva. Não basta colocar não ao racismo, somos todos iguais, isso é bobagem. Isso é bobagem. Então, você vai no campo de futebol, o cara vai cobrar o tiro de meta, os caras xingam de viado. Isso é bobagem. Tem que ter um mecanismo efetivo de você punir isso. Não pode ser tolerante com a intolerância. Para uma em nenhum situação sentido. em que o atleta é visto como o lugar natural dele, o futebol. Não é? Então, há uma reviravolta, digamos assim, no papel que o negro desempenha nessa esfera de atividade. Então, tem a abolição da escravidão, se desencadeia no país um debate a respeito do lugar do negro na nossa sociedade, não é? E no decorrer desse período inicial, até os anos 30, digamos assim, começa a se consolidar a ideia de que o lugar natural do negro na sociedade brasileira é o futebol. Então, antes não tinha aptidão para o futebol, não é? Agora ele passa a ter uma aptidão natural para o futebol. Então, esse é o lugar natural do negro na sociedade, né? O esporte de um modo geral, futebol em particular, mas também o samba e assim por diante. Então, eu tenho me perguntado que lugar é esse, não é? Eu tenho uma tentação muito grande a pensar assim, uma plataforma privilegiada para debater a questão racial, afirmar a identidade negra, mas eu tenho a impressão cada vez mais que é também uma armadilha sociológica, não é? Então, a segunda questão relacionada ao mito da democracia racial no futebol passa por um tema que eu acho chave hoje nesse debate, que é a questão do técnico negro. Não é? Simplesmente, como foi enfatizado pelo professor Juarez, absurdo pensar que o país com a tradição futebolística do Brasil, dentro da qual o negro tem um papel tão grande e proeminente, não tenha, não é, a contrapartida de técnicos negros bem-sucedidos. Então, assim, há alguma coisa errada e acho que é importante que a academia se debruce sobre esse tema, tentando esclarecer. Primeiro ponto, para elucidar, então, como que opera o mito da democracia racial em relação a esta questão específica do técnico negro. Certamente nós temos aí interesses arraigados, estereótipos duradouros. O professor Juarez já apontou que é uma questão que vem desde lá do colonialismo, não é? Na África. Trabalho físico associado ao africano, não é? E ao africano da diáspora, trabalho intelectual associado aos brancos. Eu acho que, pano de fundo, nessa questão do técnico negro no Brasil, nós temos a persistência desses estereótipos. Fazendo uma pesquisa sobre esse tema, eu tentei acompanhar a trajetória, então, de alguns atletas. Peguei 3 atletas representativos do futebol brasileiro: Domingos da Guia, Leônidas da Silva e Djalma Santos. Os 3, entre aspas, fracassaram nessa passagem de atleta bem-sucedido para técnico, entre aspas. Esse é o ponto-chave.
Nós temos que estar atento aos comentários a respeito da queda, não é, do Cristóvão Borges, porque você mescla aspectos táticos com atributos morais. Ele foi covarde em não fazer a substituição, ele emocionalmente não teve equilíbrio e coisas do gênero, não é? Então, o discurso passa por aí, mesclando essas coisas. E então, assim, não é apenas o racismo estridente que aparece nas redes sociais, não é? Ou nas arenas esportivas, xingando o técnico, ou então perseguindo ele nas redes sociais. É mais uma estratégia discursiva, não é? Que estabelece e reforça no nosso imaginário a disjunção entre ser negro e ser técnico. Mas eu acho que isso não responde à questão por completo, não é? Então, assim, não é que existe uma linha de cor que barra a presença do técnico negro no futebol. Avançando a pesquisa, eu formulei uma hipótese. E essa hipótese, então, aponta que o dispositivo racial no futebol, ele, na verdade, especializa o atleta negro em determinadas áreas da função de técnico de futebol. Então, quais são as áreas canalizadas o ex-atleta negro que tenta essa nova profissão? Ele está presente na categoria de base, então lá nós encontramos, não é, o Domingos da Guia, o Djalma Santos, os caras que tentaram a profissão de técnico, nas escolinhas de futebol, nas equipes rebaixadas. Então, pesquisando o Santos, o goleiro do Santos nos anos 50 era o Manga, não é? O Manga, ele trouxe para a Série A a Ferroviária Portuguesa Santista, projetou uma carreira bem-sucedida, revelou um potencial, mas nunca teve a chance de ser técnico do Santos. O Pepe teve, outros atletas tiveram, mas ele não. Então, para quais áreas o técnico negro serve, não é? Categoria de base, escolinha de futebol, equipes rebaixadas, arquipélago carcerário. Então, o Zé Maria foi ser técnico na FEBEM, antiga FEBEM. O Baltazar foi técnico no time do Carandiru. Então, aí nós encontramos o técnico negro. Então, ele é o eterno interino do time grande, que é a questão que o professor Juarez colocou. Parece que ele já entra imerso numa percepção social de que ele não é o técnico, não é? Ele é interino, fica por um tempo, mesmo ganhando o título, não é? Nós não nos convencemos de que ele é um técnico para se firmar num time grande. E aí, dialogando com a Aline, no caso da mulher técnica negra, é um duplo preconceito, né? Porque aí junta a questão de gênero com a questão racial. Aí é um desafio dobrado. Me permitam começar essa história pela Europa, porque a Europa, essa questão veio à tona com muita intensidade na Espanha, na Inglaterra e, sobretudo, na Itália. Eu acho que nenhum outro país vivenciou de uma maneira tão radical e intensa, não é, o problema das relações raciais do que a Itália. As torcidas ultras na Itália surgem no final dos anos 60, não é? E elas surgem ligadas no espectro ideológico à esquerda. Então, algumas torcidas se chamavam Panteras Negras, Fedain, não é? Sempre Tupamaros, sempre evocando um ideário de esquerda, ou mesmo ligado a essas minorias. No decorrer do tempo, a imensa maioria dessas torcidas ultras acabou migrando para a extrema-direita, não é? Esse foi o movimento, de um modo geral, na sociedade italiana. Nos anos 90, a imensa maioria das torcidas ultras na Itália, de uma maneira militante, ligadas ao neofascismo, à extrema-direita. Ora, o que a gente pode contra-argumentar a essa leitura? Primeiro, que certamente cultura do futebol não significa cultura espontânea, cultura estática e cultura natural. Né? Ela é construída em relações de poder e, obviamente, que ela é dinâmica e pode ser transformada. Então, no teatro do futebol, se nós pegarmos do grafite em 2005, passando pelo Manuel no Parque Antártico em 2010, ao Aranha, né, mais recentemente no Olímpico, o que nós temos? O atleta negro
redescrevendo, redefinindo o papel que ele desempenha nesse teatro, né? Dizendo simplesmente que ele não aceita mais esse tipo de estratégia. Então, assim, ele redefine o papel e as relações que ele deseja viver dentro de campo. Então, eu vejo aí uma nova postura do atleta negro que rompe com uma cultura que foi naturalizada, inclusive pelos atletas, né? Aceitando resignadamente que isso é uma cultura do futebol, que não vale todos os meios para chegar ao fim, que é a vitória. Então, são torcedores comuns dizendo abertamente no estádio de que eles não aceitam essa estratégia, não é? De desestabilizar o adversário pegando na questão racial. Não é? Então, um jogador da Roma, Damiano Tommasi, dizia exatamente isso depois do jogo. Aquelas vaias tiveram a capacidade de calar o urro racista. Não é? Então, não foi só o temor de uma medida punitiva, não é? Mas foi a reação inesperada do resto do estádio, que deixou de se omitir e passou a se posicionar em relação ao que acontecia. Então, uma tomada de consciência.